Fala pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Enfermeiro Sobrevivente. Aproveita, já curta, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva e toca aí no sininho para você receber todas as notificações do canal, porque eu pretendo aumentar a frequência com que eu posto os vídeos aqui. Essa conversa de hoje é uma conversa particularmente muito difícil para mim. Foi algo que aconteceu em 2005, então eu estava aqui pensando, uau, já se passaram 20 anos, como o tempo voa. Então já se passaram 20 anos, passou-se muito tempo, mas é um assunto que para mim é bem delicado, principalmente o rumo profissional que eu decidi tomar ao longo da minha vida, né? E quando aconteceu, durante algum tempo, foi um fato que me feriu muito e me perturbou muito e me tirou o sono muitas e muitas noites. E eu ficava pensando, será que eu sou um criminoso? Será que eu estou compactuando para que fique impune o mal que fizeram àquele ser humano? E eu me martirizava muito porque eu sempre escolhi trabalhar pela ética e pela verdade. Claro que eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa é, tenho minhas falhas, tenho meus erros, mas eu decidi, eu quis muito trabalhar na linha mais próxima possível da conduta ética perfeita. Então isso que aconteceu me abalou demais. E naquela época a gente não tinha tantas informações assim disparadas em todas as direções, como YouTube, redes sociais, etc. E principalmente para nós homens, que tendemos a ser um pouquinho mais fechados, eu acabei guardando aquilo ali para mim. Durante muito tempo aquilo me machucou. E hoje eu decidi tomar coragem e abrir aqui para vocês sobre o que de fato aconteceu. Bom, isso aconteceu no hospital, estou aqui no canal Enfermeiro Sobrevivente, então isso se refere a uma história que aconteceu no âmbito hospitalar. Como vocês sabem, quem me acompanha já sabe que eu entrei. Meu primeiro hospital foi um hospital na rede privada, eu comecei a trabalhar em centro cirúrgico e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu também comecei a trabalhar no hospital da rede pública. Então, eu trabalhava nos dois hospitais, que é algo super comum para quem é da área da saúde, tá? E era o meu primeiro emprego e eu estava deslumbrado, né? Era tudo muito novo, assim, e você... Era uma felicidade imensa trabalhar no curso que eu tinha escolhido. Eu vim, como também já contei aqui, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma situação muito difícil, eu nunca imaginei fazer uma faculdade e ainda pagando do meu próprio bolso, né? Então, naquele momento eu estava bem deslumbrado. Eu tinha acabado de terminar o meu curso de técnico em enfermagem e eu consegui um emprego nesse hospital. Olha só, eu sabia que um ex-professor meu trabalhava lá naquele hospital e o cara era super gente boa, eu admirava demais o cara, assim, era uma baita de uma inspiração para mim. E aí um dia eu tinha perdido o emprego numa farmácia, que eu trabalhava em drogaria, né? Inclusive até o fato pelo qual eu me inspirei em escrever meu primeiro livro, que foi Farmácias e Drogaria, Saúde ou Perigo, que eu publiquei em 2012. Então eu tinha sido demitido na farmácia, estava muito difícil conseguir emprego já naquela época. Então eu lembrei que o professor que me deu aula, ele trabalhava nesse hospital. Infelizmente eu não posso dizer o nome do hospital, porque o que eu vou dizer aqui é muito sério, né? E aí eu fui num dia totalmente aleatório, não sabia se ele estava lá, não sabia se eu ia encontrar, não sabia se ele trabalhava lá ainda. Fui lá, procurei ele, pedi para chamá-lo, eles chamaram. Encontrei o ex-professor e entreguei meu currículo para ele, e aí fui chamado ao processo seletivo e comecei a trabalhar, né? E para mim sempre foi assim, galera, nunca ninguém me deu nada. Foi na raça, eu tinha que buscar, ir atrás das pessoas, falar, passar o processo seletivo igual todo mundo ali. Eu sempre fui muito aplicado, dedicado aos estudos, então prova para mim não era problema, nunca foi problema, sempre passei com tranquilidade. E comecei a trabalhar naquele hospital, e aquele hospital abriu o mundo da enfermagem para mim, né? E eu comecei a trabalhar no centro cirúrgico.
O centro cirúrgico, esse setor, ele nos dá um ponto de vista muito amplo. Por quê? Porque ali você trabalha lado a lado com a equipe médica, com as equipes médicas. E de diversas especialidades. São poucos os setores que te deixam tão perto das equipes médicas quanto o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico é um lugar que você aprende muito, é um lugar onde você tem vários pontos de vistas de diversas situações. Então, assim, eu estava maravilhado. Foi uma coisa incrível trabalhar em centro cirúrgico. Mas, claro, recém-formado, eu passei muito perrengue para até aprender, né? Eu ficava morrendo de medo quando me deixavam na sala cirúrgica sozinho, de alguém me pedir alguma coisa e eu não sabia o que era. E tinha um anestesista lá que ele era super carrasco, né? Ele era todo sargentão e ele gostava de ficar testando os novatos lá. E uma vez ele olhou para mim assim e falou: o cirurgião tá pedindo um estrado. Estrado. Pessoal, eu não fazia a mínima ideia do que era um estrado. Eu fiquei assim. E aí ele ficou olhando para mim, porque ele era intimidador, ele sabia que ele intimidava. E eu saí da sala, fui lá na enfermeira-chefe. Falei: enfermeira, estão me pedindo um estrado. O que é um estrado? Ela deu risada e falou: é uma peça de madeira que o cirurgião usa para subir em cima, para ficar um pouquinho mais alto lá em relação ao paciente. Né? Então eu passei esse tipo de perrengue. E ali eu entendi algumas coisas ali da questão da área médica. Primeiro, lá foi onde eu entendi que eles realmente se protegem muito, que você provar um erro médico é muito difícil. Hoje em dia talvez não seja tão difícil por conta de redes sociais, gravação, etc. Mas naquela época era quase impossível você provar um erro médico. Até mesmo porque para provar um erro médico você precisa de outro médico e muito dificilmente um médico vai atestar o erro de um outro médico, justamente pelo corporativismo. Bem diferente da enfermagem, né? Que é pelo contrário, desenterra um caminhão de terra para mostrar o erro do colega. Mas beleza, esse não é o meu objetivo de hoje. E foi passou-se um ano ali de trabalho naquele centro cirúrgico, já estava bem mais esperto. E como eu disse, eu sempre fui muito aplicado aos estudos, então eu aprendia muito rápido, né? Porque eu pesquisava, eu ia atrás da informação, então rapidinho, pessoal, de uns 3 meses eu já estava dominando a circular em uma sala operatória. E aí eu percebi uma outra coisa também. Isso não era sempre, mas existia uma certa rivalidade, uma briga de egos entre o cirurgião e o anestesista. Talvez eu não saiba esclarecer isso direito, mas era mais ou menos assim. O anestesista, ele se sentia muito atrás dos bastidores. Todo glamour era dado para o cirurgião, né? Inclusive quando os familiares, o paciente fazia os agradecimentos, né? Colocava o cirurgião lá no céu, né? Como um Deus. E o anestesista ele era meio deixado de lado. E o trabalho do anestesista, meu Deus, como é importante, né? O trabalho do anestesista. Tanto quanto ou ainda mais do que o próprio cirurgião. Mas eles se sentiam meio que jogados à esquerda, assim, por eles não receberem toda essa atenção. Então era comum uma briga de egos, o anestesista ter uma certa implicância com o cirurgião, mas como eu sempre digo, eles se protegem muito, então eles não iam fazer algo para efetivamente prejudicar o colega médico, então ele era só uma briga de ego mesmo. Já vi até bate-boca ali e tal, um xingar o outro, mas rapidinho lavava a roupa ali entre eles e estava tudo certo, né? Bom, começou um som aqui meio de fundo, então eu vou falar aqui mais próximo do microfone para tentar isolar um pouquinho mais esse som de fundo. Então, em relação a essa rivalidade, tinha uns que eram um pouco mais, outros eram um pouco menos, uns se davam super bem, tinha anestesistas assim, incríveis na questão da humildade, etc. E vida que segue, beleza. E aí eu me lembro muito bem nesse dia, eu fui circular uma cirurgia de um médico especialista
em otorrinolaringologia. Ele era um cirurgião da área de garganta, otorrinolaringo, né? Então ele fazia muitas cirurgias de cordas vocais, ele fazia cirurgias de alguns tipos de lesões em laringe, faringe. E era um cara muito tranquilo, muito humilde, super legal, era muito assim, tranquilo circular a sala dele. E a gente sempre tinha essa questão, né? Tinha médicos, cirurgiões, tinha equipe, tinha cirurgiões, que era horrível participar ali de circular a sala, porque eles eram ignorantes, né? Gostava de humilhar as outras pessoas. Inclusive tinha um cirurgião gastro, olha só a coincidência, tem um cirurgião gastroenterologia, cirurgia gástrica. Depois de muitos anos, eu descobri que esse cirurgião era irmão de um colega da escalada. E por que eu lembro disso? Porque esse cirurgião, ele era horrível, ele xingava as pessoas, ele dava berro, ele tacava as coisas nas instrumentadoras. Era horrível. E tinha outros cirurgiões que era assim, equipe maravilhosa, os caras brincavam, faziam piada. Então, vocês já devem imaginar, né? Enfim, esse cirurgião, agora voltando, né, para o que aconteceu naquele dia, eu entrava no centro cirúrgico na parte da tarde, então eu entrava do meio-dia e ficava até às 18. Era uma cirurgia rápida, com esse cirurgião otorrinolaringo. Era uma senhora, a senhora, uma jovem senhora, ela tinha uns 50 e poucos anos, super alerta, brincalhona, falando ali com a gente, tudo. E ela ia fazer uma retirada de um pequeno tumor em corda vocal. Então ela cresceu ali um pequeno nódulo, um nódulo pequeno ali de milímetros nas cordas vocais, e ela foi para o centro cirúrgico fazer aquela retirada. Uma cirurgia relativamente simples. Só que nesse dia estava um anestesista que ele era super assim, ignorante, ele era bem ignorantão, não gostava que os cirurgiões de repente dessem alguma opinião, gostava de disputar. Da parte de ego, ele era ali um dos piores da equipe. E eu estava lá, circulando a sala. Bom, a cirurgia correu tudo tranquilo, foi tudo bem, até o final. No final, a paciente estava entubada, né? Então ela estava entubada, respirando pela ajuda dos aparelhos, dos ventiladores, através da anestesia geral, também recebeu anestesia geral. E no final da cirurgia, o doutor, o cirurgião, falou o seguinte para o anestesista, falou, olha, durante a manipulação aqui, dessa região de laringe, eu percebi que está muito irritada. Então pode ser que ocorra um edema. Então eu acho melhor, doutor, o senhor não extubar ela agora, não retirar o tubo agora. Deixa ela entubada para ter certeza se essa laringe, se essa região que eu mexi não vai fazer um edema, né, edemaciar. E aí o anestesista foi super ignorante. Ele foi super ignorante, ele falou assim meio de canto, como se não estivesse falando com o cirurgião, mas para ele entender que foi para ele, sabe? Quem cuida da anestesia sou eu, você cuida aí da cirurgia, a anestesia aqui quem manda sou eu. E aí já o cirurgião tirou o avental, tirou a luva, já saiu da sala, né? Porque a partir daí, acabada a cirurgia, quem cuida realmente é o anestesista e o pessoal da enfermagem. E ele já sentou logo na cabeceira do leito ali cirúrgico da paciente, já foi me pedindo auxílio já para extubar a paciente. Parece que ele até fez de pirraça, sabe? Porque até não era muito comum extubar tão rápido. Então, espera, faz uma medicação antídoto do anestésico, ventila, verifica. Ele já foi super apressado, como se fosse uma resposta àquele conselho que o cirurgião deu para ele de não extubar. E já tirou o tubo e beleza. Assim, mas foi fatal. Ele tirou o tubo da paciente,
ela já começou a ficar cianótica, já começou a ficar arroxeada, já começou a ficar cianótica, ele já pediu o ambu rápido, começamos a ventilar, mas não adiantou nada, sabe por quê? Porque assim que ele tirou o tubo, a glote demaciou. Então fechou totalmente a glote, não tinha como ventilar. E aí foi uma das coisas que me deixou muito triste, foi ver que nenhum daqueles anestesistas que estavam ali naquele dia, porque assim que ele percebeu o problema, ele já chamou um outro anestesista, um anestesista mais velho, que também era meio ignorantão. Então ele chamou e já começou a pedir ajuda. E os caras ficavam tentando ventilar a paciente com ambu e máscara, sendo que o ar não passava, porque estava fechado. E aí eles tentou entubar de novo, mas não passava o tubo, né? Então, e ficaram naquele desespero, ninguém sabia o que fazer. A gente tentando ventilar, já acionando o enfermeiro-chefe lá no setor. E como eu já tinha muito conhecimento nessa época, eu falei, não vai adiantar, eu pensei assim, não vai adiantar tentar ventilar essa paciente, porque está fechada a glote. O que tem que fazer? Tem que fazer uma clico. Né? Tem que fazer um procedimento de emergência, que se chama clicotireoidotomia, e faz a ventilação por essa clico. Mas eles não fizeram isso. Eu não sei se eles não tinham segurança para fazer. Sabe o que eles fizeram? Acionaram o cirurgião de cabeça e pescoço que dava plantão cirúrgico. Ele estava em outro hospital. Ele veio correndo para esse hospital, então ele veio até rápido, ele chegou mais ou menos em 1 hora. E durante 1 hora a gente tentando ventilar uma paciente que não ventilava. E aí o cirurgião de cabeça e pescoço chegou, fez uma traqueostomia ali e começou a ventilar o paciente. Então o que aconteceu? Resultado de toda essa história, a paciente teve uma lesão cerebral irreversível e ficou vegetativa. Tá? E qual que foi o pior disso tudo? Que no momento de fazer o relatório. Então, todos ali sabiam que os profissionais erraram e que aquilo ia dar problema, então começaram a manipular o que deveria ser escrito no prontuário. E como eu era o circulante de sala, eu deveria seguir a cartilha deles. No outro dia, quando eu cheguei no hospital, já tinha um recado para mim ir para a diretoria médica, para a sala da diretoria médica. Na sala de diretoria médica estava esse anestesista, o diretor do hospital e mais uns outros médicos lá da diretoria. E falaram que era para que eu não dissesse o que tinha acontecido, para a gente escrever uma outra história e que a partir do momento que eu saísse daquela sala, que eu desse a minha palavra, que ninguém ia ficar sabendo exatamente o que aconteceu naquele dia. E assim foi. Eu me senti fraco, eu me senti frágil, mas eu senti que o meu emprego estava em jogo e que se eu contasse a verdade, ninguém ia acreditar em mim, porque eu era só um circulante de sala, técnico de enfermagem recém-formado e que muito provavelmente poderiam dizer que eu estava falando besteira. A paciente ficou durante muitos anos no hospital, em um setor de cuidados especiais. A família processou o hospital teve que pagar todo o tratamento dela no tempo que ela ficou internada, mas ninguém nunca soube a verdade até hoje. Até esse momento que eu estou lhes contando. Então, isso me torturou durante muito tempo. Eu ficava imaginando que eu deveria contar para aquela família o que realmente tinha acontecido, para que aquelas pessoas pudessem se responsabilizar de fato pelo que elas fizeram ou não fizeram, né? E até mesmo para tirar toda essa... Porque também ficou um certo clima um pouco estranho para cima do cirurgião, e o cirurgião não teve nenhuma culpa, ele avisou, e tudo aconteceu depois que ele saiu da sala cirúrgica e por ignorância do anestesista, que simplesmente quis tirar o tubo para pirraçar o que o cirurgião tinha dito para ele. Isso não saía da minha cabeça, durante muito tempo eu dormia e acordava com isso.
E um dos momentos mais tristes para mim foi quando a gente revezava muito os setores, quando os outros setores estavam precisando. O centro cirúrgico nem sempre estava cheio, com muito trabalho, no final de semana principalmente. Então era muito comum no final de semana a gente cobrir os andares. E certa vez eu fui para o setor onde essa paciente estava e eu cuidei dessa paciente, a paciente ficou comigo e a familiar do lado. E em algum momento a familiar falou que infelizmente a fatalidade tinha acontecido e aquilo me deu uma dor tão grande no coração que eu fiquei por uns instantes paralisado. Mas por medo de ser demitido, por medo de perder o meu primeiro emprego e estava já muito difícil de conseguir emprego para quem não tinha experiência, eu me calei e guardei esse segredo. Então é isso. Essa história que eu queria contar, essa história que eu guardei durante 20 anos. E diz aí nos comentários, por favor, o que você acha, se você agiria de outra forma e se eu fui cúmplice nesse crime. Valeu.